Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. É com um grande prazer que eu estou aqui para comentar a lição de número 1, da revista da editora CPAD, Lições Bíblicas. Tá? A gente está trabalhando aí também, mais uma vez, graças a Deus, com a revista da editora CPAD, né, trazendo subsídios ligados à EBD, e a gente vai estar iniciando essa série com o comentário da lição 1. E lembrando que a revista aí, o título é Igreja Eleita, né, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista desse trimestre é o Douglas Batista. E a gente vai estar falando um pouquinho desse tema aí, abordado por ele, que é a Epístola de Paulo aos Efésios. Então, para começar, a gente vai estar falando da lição número 1, que é lição 1, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A gente tem que já começar conhecendo essa epístola desde o seu início, tá? Para entender também o propósito dela posteriormente. Então, esse é o nosso foco na aula de hoje. Então, quero agradecer a vocês, tá? Pela participação, cooperação. Vamos juntos aí nessas 13 lições abençoadas para a glória de Deus. O textual da nossa lição encontra-se lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 2, tá, gente? Diz assim: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então a gente vai ver esse aí, gente, a princípio é o tema que a gente vai estar abordando de maneira clara, né, ao longo desse trimestre, tá? A Igreja de Deus, esse é o ponto forte, é o ponto-chave dessa epístola. A leitura bíblica em classe está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 1 e 2. E Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 1 ao 7. Vamos lá para a introdução? A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então tá aí, gente. Para começar, né, nessa introdução, a gente vai estar falando aqui, como eu já havia dito, sobre a epístola de Paulo aos Efésios, ok? Então a gente precisa entender o conteúdo dela, é claro, a gente vai estar trabalhando isso, e já começar entendendo que alguns estudiosos, né, dentro da parte dos teólogos, estudiosos da Bíblia Sagrada, veem essa epístola como, está dito aí, né, a coroa das epístolas de Paulo, ou ainda, né, a rainha das epístolas. Por quê? Porque o tema abordado por ela é de vital importância para nós. Tá? Porque nessa epístola, Paulo traça-nos o que é realmente a igreja, tá? Quem é a igreja, que propósito Cristo fundou aqui na terra a sua igreja, né? Edificou essa igreja, qual deve ser o procedimento, o comportamento desta igreja aqui na terra, a missão também dessa igreja aqui na terra. Esse é o ponto-chave, tá, desta epístola, e para nós é importantíssimo entender isso. Por isso que ela é uma epístola tão lida, né, tão abençoada aí. Então a gente precisa entender esse ponto, tá? A gente vai começar analisando aqui, como diz a lição, aspectos introdutórios e algumas abordagens, tá, doutrinárias dentro dessa epístola. É o nosso foco aí. Vamos lá, vamos começar pela autoria e data. A princípio, a autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Ele vai dizer o quê? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, a princípio, gente, Paulo começa essa carta, a epístola aos Efésios, ele começa se auto-identificando, ele começa se identificando, dizendo quem ele é. É bom que a gente compreenda isso, por quê? Porque há livros da Bíblia que a gente ainda tem uma certa dificuldade em saber quem é o autor. Não são todos os livros da Bíblia Sagrada, epístola, nem todos os livros da Bíblia estão lá descritos quem é o autor. Um exemplo disso no Novo Testamento é a epístola aos Hebreus. Há quem diga, devido à questão literária, a maneira como foi escrita, a abordagem, temas dela, há quem acabe identificando como Paulo o autor, mas ainda assim a gente não vê de maneira clara, tão específica, o autor se identificando na epístola aos Hebreus. E outros livros também referentes ao Antigo Testamento. Então, nesta epístola em particular, assim como muitas outras epístolas, Paulo ele começa se apresentando, dizendo quem ele é, mostrando-nos que ele é o autor. Tá? Ou seja, ainda que o Espírito Santo o tenha inspirado a escrever, mas o autor humano, nós colocaremos assim, o autor da epístola é Paulo. Então ele começa se identificando. Isso é importantíssimo, tá? Ele declara a sua identidade. Então vamos lá. Então,
Quando a gente olha para esse ponto, existem algumas coisas interessantíssimas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né, o original. Então é bom que a gente... Por que muitas vezes eu gosto, tá? Isso aqui é uma particularidade minha, eu gosto muito de trabalhar, às vezes, sempre que possível, trazendo o texto original. Por quê? Porque nos dias, né, atuais aí, a gente tem percebido uma crescente no que tange ao fato de muitas pessoas querem tirar a credibilidade do texto, muitas vezes do autor, né, quem seria o autor, muitas vezes do conteúdo. E como eles fazem isso? A grande maioria diz que os textos do Novo Testamento são textos alterados, adulterados, né, que igreja tal, igreja X, com o passar dos séculos assim, foi lá e adulterou. E não é o foco da nossa lição, tá? Não vou trabalhar muito isso aqui só para ter uma noção. Então, há pessoas que vão dizer que o texto grego é um texto adulterado. Então é bom que a gente entenda isso, compreenda o fato de que o que está descrito aí, muitas das coisas que estão, né, descritas aí como texto adulterado, realmente não são adulterados, tá? São textos que constam nos originais. Então esse é o caso aí. Então lá no texto original, que é o texto grego, eu trouxe aqui para vocês, está aí na tela, Paulo então ele escreve dessa forma, tá? Tá aqui, ó, Paulos, apóstolos, Cristo, isso, ou seja, Paulos, apóstolos, Cristo e isso. Ou seja, então, Paulos, é claro, Paulo, apóstolos, está aqui, ó, que é o nome grego, a palavra grega para apóstolo, Cristo, ou seja, de Cristo, Cristo, nosso Cristo Jesus. E isso, que é a palavra Jesus no grego, tá? Isso. Continuando aqui então. Então, consta lá no original que Paulo assim escreveu. Então, ainda dentro da autoria e data, vamos lá. O livro de Atos menciona que aquele que se chamava Saulo, que é o nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, tá? O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Então, outro ponto interessante aqui. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, gente, o texto está muito claro aqui, a gente só de ler, eu leio, você já tem noção. Uma coisa que eu queria abordar dentro disso aqui é o fato de que existem tradições, existem pessoas também na atualidade que dizem que Deus é quem, não querendo mais que Saulo se chamasse assim, mudou então seu nome para Paulo, tá? Quando na verdade a gente não vê isso no texto bíblico, tá? A gente não percebe, não acha isso. A gente vê até do Atos 9, né? A gente percebe do Atos 9, até melhor dizendo, né? Atos 8, 9, a gente vê ali que Saulo, assim era chamado. Quando a gente chega no Atos 10, 11, quando chega no Atos 13, logo no finalzinho ali, a partir do verso 9, a gente percebe que já aparece no escrito de Atos o nome Paulo. Lembrando, a princípio, que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, né? A gente sabe que Lucas foi quem escreveu o Atos dos Apóstolos. E o que nos dá a entender pela Bíblia Sagrada é que o próprio Paulo, então, essa ideia de usar esse nome, adotar esse nome, né? Paulo, né? Que vem de Paulos, nós vemos aqui, tá? Que é a expressão grega lá, que quer dizer pequeno. Então, não foi algo assim que Deus mudou. Apesar que você vai dizer, mas tem um hino que diz, transformado foi em um Paulo, né? Saulo. Mas ainda assim, o que nós precisamos entender de maneira clara é que, ainda que muitos venham dizer que Deus quem mudou, Deus é quem arrancou aquele nome Saulo, não quis mais que ele usasse esse nome Saulo e passasse a adotar Paulo. O que nós percebemos pela Bíblia é que Paulo, ele sim é quem decide. A gente vai ver já no slide que vai vir aí, pelo fato de estar trabalhando mais com os gentios, pregando também aos gentios, Paulo decide adotar em terras gentílicas, tá? Esse nome Paulo, ok? Então, que era o nome dele lá, romano, o nome dele gentílico, ok? Então, basicamente é isso que eu queria ver com vocês. Então, dentro disso, a gente tem aí os originais também mostrando seus nomes. A princípio, está aí, né? O nome, a princípio, Saulo, né, que a gente conhece como Saulo de Tarso, morador da Cilícia, ele diz, né, fariseu lá, hebreu. Então, o Saulo que a gente conhece, o nome dele ele vem lá do hebraico. No hebraico é Shaul. Tá aqui a expressão, a gente pode ver aqui, ó, tá vendo? Em negrito aqui em preto, Shaul, está escrito no hebraico. Lembrando que o hebraico você vai ler sempre da direita para a esquerda, ok? Então tá aqui, ó, Shaul. E embaixo, né, a transliteração desse nome Shaul, que quer dizer Saulo, quando você vai ali pro grego ali. Então,
Vamos ver mais aqui. Aí nós temos do outro lado aqui, Paulos, tá? Que já é o nome dele grego. Então, Saulo, Shaul e Paulo, ou seja, Paulos, que é o nome grego. Ok? Vamos continuar. Ainda dentro de autoria e data, a assinatura apostólica. Outra coisa que é importante aqui, vamos lá. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Então, olha aí, o fato dele se auto-identificar, se identificar dessa maneira, a gente percebe que é algo que parte dele, ele deseja ser chamado de Paulo nas terras gentílicas, às quais ele está agora pregando o evangelho, tá? De predomínio gentílico essas terras. Então ele decide adotar esse nome Paulo, ele quer ser chamado assim. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, como eu já disse aí. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Isto é, não escolhido por homens. Então, outro ponto importante aí. Tá? Além de se identificar nessa epístola como Paulo, seu nome, agora, ele também vai dizer apóstolo de Cristo. Olha que coisa interessante. Ele está com isso reivindicando a sua autoridade apostólica. Porque uma das coisas que Paulo sofreu muito aí ao longo do seu ministério, ao longo da sua vida, foi o fato de muitos tentarem meio que destabilizar ele, tentando fazer de que maneira isso? Tentando negar, invalidar a autoridade apostólica de Paulo. Muitos queriam passar a ideia, transmitir a ideia de que Paulo não era um apóstolo, porque não tinha andado fisicamente ali ao lado de Cristo, né, não tinham ouvido ainda de Cristo o ensinamento. Então, eles tentavam dizer que Paulo não era apóstolo por isso. Então, Paulo, é claro que é apóstolo por quê? Porque o próprio Cristo apareceu a ele, tá? Uma aparição, lembrando disso. Tá? Não foi, Paulo não teve uma visão, Paulo teve uma aparição de Cristo. E dá uma diferença, tá? Visão, aquela palavra horama, lá no grego, lá, visão para aparição. Então, Cristo, não que Paulo só tenha visto uma visão, como se Paulo tivesse em espírito, ou quem sabe dormindo ou num canto, aí essa visão. Não, ele apareceu, ele veio, ainda que Paulo não tenha visto claramente, mas Cristo surgiu, Cristo veio naquele lugar ali, essa é a ideia. Então, o fato de Cristo ter aparecido a Paulo é um dos pontos que dava a ele essa autoridade apostólica. Outro fato é de que Cristo também deu a Paulo ensinamentos a ele quando ele esteve no deserto da Arábia e em outros lugares. Cristo apareceu a Paulo e deu ensinamentos a ele. Então, resumindo, nós sabemos que Paulo era apóstolo, mas muitos tentavam negar essa autoridade apostólica de Paulo, para tentar quebrar e desestabilizar o ministério dele. Então, ele vai reivindicar Paulo, apóstolo de Cristo. E outra coisa que ele vai fazer quando está reivindicando, ele vai dizer o seguinte, pela vontade de Deus. Olha aí que coisa interessante. Além de Paulo ser um apóstolo, quando ele vai dizer pela vontade de Deus, ele está dizendo o seguinte, algo que eu não estou me autodenominando apóstolo. Não fui eu ou lá os 12 em Jerusalém que me fizeram. Então não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. O meu apostolado vem de Deus, vem de Cristo. Esse é o ponto, tá? Pela vontade de Cristo. Então foi Cristo quem me quis como apóstolo. Esse é o ponto importante, tá? Que a gente deve focar aqui. Vamos dar uma olhadinha também no texto original para entender isso aí, tá? Então a gente vê aqui lá, ok? Paulo confirmando isso. Então ele vai dizer, né, Paulo, apóstolo de Cristo. Aí no grego ele vai dizer aqui, ó, dia telematos teu. Então, dia, pela. Dia é pela, ou dá também, né? Dá à vontade. Pela, dia, telematos, tá? Vontade, teu, de Deus. Então, Paulo está dizendo isso aqui, está lá no texto original grego, tá? Dia telematos teu, pela vontade de Deus. Continuando aqui. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol, melhor dizendo, por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então, outro ponto que é importante, gente. Aí, além disso aí, da autoria. A autoria de Paulo, apóstolo de Cristo, chamado por Cristo, pela vontade de Deus, se Deus assim o quis. E Paulo escreve essa epístola, pelo que nós entendemos aí, Paulo escreve essa epístola quando ele está preso.
no momento em que essa epístola foi escrita por Paulo, a Epístola aos Efésios, Paulo estava preso. E ela é tida como uma das chamadas epístolas da prisão, né? Ou epístolas em prisões que Paulo escreveu, como está aí, Efésios, que é ela, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, aí essa epístola foi escrita por Paulo durante o período que ele estava preso. Então, é bom que a gente, para entender isso, mas Paulo estava preso onde? Segundo aqui, a gente percebe, Paulo estava preso em Roma quando escreveu isso. Então, Paulo ficou 2 anos preso em Roma. Então, a melhor coisa de fazer para entender isso é analisar essas prisões de Paulo de maneira rápida. Vamos começar, então, para entender melhor e ficar mais claro para nós. A princípio, a primeira vez que Paulo foi preso por pregar o evangelho, a gente vai ver que isso aconteceu lá em Filipos. Tá aqui, a primeira prisão de Paulo foi em Filipos, está lá em Atos 16, 23. Quando Paulo e Silas pregando em Filipos, havia uma moça, aí você conhece bem o texto, eu estou falando rapidinho, você percebe, eu vou falar rápido para ganhar tempo no vídeo, mas Paulo pregando ali, e Silas também, uma moça que o seguia, havia um espírito imundo, um demônio que agia na vida dela, ao expulsar aquele demônio, naquele momento Paulo e Silas foram presos, açoitados e lançados no cárcere, então eles ficaram presos ali. A gente percebe que não durou muito tempo aquela prisão, mas Paulo e Silas foram presos ali. Então a primeira prisão de Paulo, a gente percebe, pregando a palavra, foi essa. Aí nós temos a segunda prisão, que foi lá em Jerusalém. Essa prisão, ela acontece após a terceira viagem missionária. Paulo faz uma coleta entre os irmãos ali, na região da Ásia, para trazer essa coleta, para levar essa coleta lá, para uma espécie de oferta para ajudar lá em Jerusalém. Os irmãos estavam sofrendo perseguição, uma tristeza, e eu quero abrir um parênteses aqui, gente, como Paulo foi tremendo. Paulo faz essa coleta e ele se encarrega, né, para comprovar o desejo dele, Paulo ele levanta ali 9 homens para levar com ele essa oferta. Olha aí, a gente tem que ficar atento. Tá? Isso aí não é da lição, não vou fugir da lição não, mas olha que coisa interessante. Quando nós lidamos com dinheiro de igreja, dinheiro de gente, dinheiro de crente, dinheiro dos irmãos, oferta, dízimo, olha aí a sabedoria que Paulo teve. Então, muitas vezes a pessoa começa a se meter demais com dinheiro, daqui a pouco a gente fica sabendo de casos de gente roubando igreja, gente saqueando tesouraria, gente usando dinheiro de igreja para fazer essas coisas. Então, não entenda isso como que esteja fugindo da aula, não, mas eu só peguei isso aqui, como foi interessante. Paulo, ele vai levar essa oferta, essa coleta, mas ele toma esse cuidado de levar 9 homens com ele, e Paulo, não era Paulo que transportava, Paulo nem punha a mão praticamente, pelo que a gente vê no texto de Atos, nessa oferta, eram esses homens que levavam, e cada um desses homens representava lá a região de onde Paulo coletou. Olha que coisa tremenda, gente. Vamos ter sabedoria, tá, com o dinheiro das pessoas aí, tá? Vamos ficar atento com esse negócio. Voltando aqui para a lição. Então, primeiro fato, Paulo preso lá em Filipos. Depois, quando Paulo volta para Jerusalém, os judeus ali o cercam, Paulo, para ganhar tempo, né, aqui na lição, Paulo é preso, né, amarrado, preso ali. Então a gente vê isso lá em Atos 21, 33. A turba dos judeus lá contra ele e Paulo foi preso. Aí, Paulo preso lá, ele é enviado, a partir daí, lá para Cesareia. Então, a terceira prisão. Paulo ficou preso em Jerusalém pouco tempo, poucos dias. De Jerusalém, ele é enviado para Cesareia. Em Cesareia, né, segundo consta aí, Paulo passou cerca de quase 2 anos preso lá em Cesareia. Então, Paulo ficou lá na torre, lá preso, lá de Herói, Paulo ficou preso em Cesareia. Esse é o ponto lá. E, por fim, Paulo ficou preso em Roma. Por quê? Porque preso em Cesareia, Paulo ele apela, né, porque tentaram transmitir a ideia de que Paulo estava pregando sobre um novo rei que não era César. Então, Paulo está querendo quebrar a autoridade de César. Então, os hebreus, os judeus, fizeram isso para ver se os romanos matavam Paulo. Então, Paulo, por causa disso, se viu obrigado a apelar para César. Apelando, pois, para César, ele precisaria que ele fosse enviado a Roma para ser julgado lá. Ainda mais pelo fato de ele ser um cidadão romano, então tem que ser julgado lá em Roma. Então, esse é o ponto aqui. E de Roma, Paulo ficou preso numa prisão domiciliar, 2 anos, está aí Atos 28, e nessa prisão domiciliar, 2 anos preso, Paulo escreve, então, essa carta aos Efésios. Tá aí que ele escreveu. Ok? Um resumo aí básico. Querendo saber mais, entre em contato conosco aí. Vamos lá. Agora falando da data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. A gente viu isso aqui, já falou sobre isso agora. Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61, 62, né, na nossa era, ou seja, depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Então, Paulo escreveu lá nessa prisão domiciliar que ele estava, está aí a data, e Tíquico foi o portador desta carta. Ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Os destinatários, para quem foi a carta? Éfeso. Mas como era a cidade lá de Éfeso? Vamos lá. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia.
era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Então, a princípio, gente, Paulo, ele agora vai escrever a essa igreja, vai escrever essa carta para a igreja que estava em Éfeso. Lembrando que Paulo passou um bom tempo lá, né? 2 anos Paulo passou naquela região. Basta dar uma lidazinha aí, em Atos dos Apóstolos 19, a gente vai ver que Paulo chega lá no início da sua terceira viagem missionária. Paulo chega na cidade de Éfeso, encontra 12 homens ali, indaga esses homens pelo fato de eles terem recebido o Espírito Santo quando creram. Disseram eles que não conheciam o batismo com o Espírito Santo. Paulo impõe as mãos, ora sobre eles, esses homens eles são batizados com o Espírito Santo, e a partir daí, Paulo e esses 12 homens começam a pregar, e uns que estavam também com Paulo, começam a pregar naquela cidade, e o evangelho ali começa a ser propagado, e coisas tremendas começam a acontecer ali. E a gente, com o tempo, vai vendo isso dentro da lição, por mais tempo. Então, Paulo agora está na cidade de Éfeso, né? Capital da Ásia Menor naquela época. Né? Então, a maior cidade da Ásia Menor, cidade gigantesca, né? Uma grande metrópole daquela época. Então, Paulo agora está pregando lá, e vamos ver aqui, sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Vamos ver um pouquinho disso aqui. Está aí, né, uma paisagemzinha para mostrar aí, como a gente viu aí. Está aí o anfiteatro, a biblioteca de céus e outras coisas relacionadas aí dentro da cidade de Éfeso. Então vamos ver mais aqui. Ainda falando de Éfeso, então a gente vê que conhecendo um pouco, né, vendo e lendo um pouco sobre a cidade, vamos falar um pouquinho sobre o povo naquela região, como era a questão de religiosa naquela cidade de Éfeso. Vamos lá. A questão é o seguinte: a cidade abrigava o templo de Artemis, ou Diana, né, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, a princípio, gente, vamos lá. O povo que morava lá, o povo de Éfeso, era um povo muito religioso, muito supersticioso. E a divindade lá maior adorada naquela região era a chamada deusa Diana. Né? A gente vai ver já um pouquinho sobre isso aí. Deusa da fertilidade, deusa da caça, deusa da força. Era a deusa Diana, ou Artemis também é um dos nomes dessa deusa lá. Então, o que a gente percebe interessante aí? Uma das coisas que a gente precisa ver é que o fato dessa idolatria que o povo tinha, isso também movimentava o comércio, movimentava a economia daquela região. Tá? E essa economia ela era dependia do quê? Dos nichos, né? De coisas que vendiam estátuas, muitas coisas que se vendiam com relação a essa deusa Diana e outros deuses lá do panteão grego e romano. Então, quando Paulo começou a pregar a verdade, começou a pregar a Bíblia Sagrada, começou a pregar o Cristo ressurreto, e naquele momento, então, feiticeiros, bruxos, ocultistas, pessoas que liam livros ligados à magia, aquele povo começou a queimar aquilo ali, Então, o que aconteceu? Muito rapidamente, o povo foi deixando a sua idolatria, deixando suas práticas e abraçando a fé em Cristo Jesus. Então, isso não trouxe só um prejuízo para o diabo no que tange questão espiritual. O diabo não perdeu seu adepto ali, não. Também, isso movimentou a economia da cidade, tá? Então, muitas pessoas usadas pelo inimigo queriam usar o fato da questão de Paulo estar pregando isso, estar afetando a economia, contra Paulo. Então, olha que coisa interessante. Vamos ver um pouquinho mais disso aqui. Então, tem algumas imagens para ilustrar isso aqui. Ó. Vamos lá. Esse aqui é uma imagem do Templo de Diana. Né? Uma das maravilhas do mundo antigo. O Templo de Diana, em Éfeso, segundo os romanos, em homenagem à deusa dos bosques, protetora das caças dos animais selvagens. Também era conhecida como Artemis. Foi o maior templo do mundo e foi o que foi mais representativo para a civilização grega. Então, uma das maravilhas do mundo, das 7 maravilhas do mundo, está aí, é o Templo de Diana. Vamos lá. Aí aqui embaixo, falando sobre Diana. Diana, a deusa romana Diana, relacionada a Artemis, da mitologia grega, é a deusa da caça e da lua. Então, o povo lá, como a gente percebeu lá na cidade de Éfeso, adorava, né, essa divindade, por assim dizer, né, a deusa Diana. Então, Paulo, quando começa a pregar, então os adeptos da deusa Diana, lá, os devotos dela,
começaram a ver pessoas abandonando, né, essa crença que tinha nela, queimando o livro, como eu já disse, largando a magia. Então a gente precisa entender uma coisa. Olha aí o poder do Evangelho. Então o poder das nossas palavras, gente, nada faz. A gente às vezes prega para as pessoas, não vê mudança, não, porque muitas vezes a gente tenta levar mais a nossa ideia, mais a nossa visão, do que a própria palavra de Deus. Então, o remédio para o mundo idólatra, o mundo, é a palavra de Deus. É nós pregarmos Cristo, tá? Não a nossas ideologias, nossos pensamentos, tá? O que eu penso da Bíblia, o que eu acho que deve ser, como a pessoa deve, o que eu penso como a pessoa deve se vestir ou não, mas sim o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos traz. Esse é o foco. Olha o que Paulo fez. Paulo chegou ali e pregou Cristo. Paulo pregou a palavra de Deus. Paulo ensinou muito tempo, deu aula, a gente vai ver já sobre isso aí. Paulo ensinou realmente o que deve ser ensinado, ou seja, o amor e a palavra do Deus Todo-Poderoso. Esse deve ser o foco, nosso foco aí, tá? Continuando aqui então. A igreja de Éfeso. Então, como era a igreja de Éfeso? Vamos lá, os destinatários ainda. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Está aí, Atos 20 e 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Atos 19, 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Então, Paulo chegou ali, como nós já vimos aqui, Atos dos Apóstolos 19. Paulo chega naquela região e Paulo ali fica por um período de 3 anos, morando ali, né, pregando a palavra. Inicialmente, Paulo estava pregando aos judeus. Mas esses, por sua vez, não deram vazão à palavra, não quiseram ouvir, como de costume, expulsavam Paulo de suas sinagogas. Então ele decide pregar agora aos gentios. E pregando aos gentios, Paulo vê aí uma grande vazão da palavra de Deus. Né? Isso, logo no início da terceira viagem missionária, Paulo vê que as pessoas abrem o coração. Como eu já havia dito, né, no início da viagem, no início da chegada dele, logo na chegada dele em Éfeso, Paulo encontrou alguns homens, junto com esses homens, 12 homens, e os que estavam com Paulo também anteriormente na viagem, Paulo ali pregou e algo tremendo aconteceu naquela cidade. Então leia, né, Atos 19, capítulo 19 inteiro, para você entender melhor esse processo aí. Ok? Vamos lá então. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Né? Vamos ver aqui. Ó. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Então a gente vê que Apolo passou por lá. Timóteo também, em determinado tempo, pastoreou aquela igreja em Éfeso. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Olha que coisa tremenda. Então, a igreja de Éfeso, a princípio, ela passou a ser uma igreja, cresceu tanto que ela tornou-se, em parte, mais importante no seu trabalho, de maneira pragmática e prática, do que a própria igreja lá em Jerusalém e a igreja de Antioquia. Então, começou lá em Jerusalém, passou para Antioquia, no início ali, a base para os gentios, mas a igreja de Éfeso cresceu uma proporção tão grande naquela região da Ásia Menor, que essa igreja passou a ser uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento. Olha que coisa interessante. E muitos homens de Deus, além de Paulo, passaram por lá. A gente vê Paulo, né, a princípio, fundou a igreja e ali ficou 3 anos. Após Paulo passar por ali, Apolo também ali esteve, um grande homem de Deus. Priscila e Áquila também ali estiveram, Paulo os deixaram ali, e quando partiram no fim da sua viagem. E além disso, a gente vai ver que Timóteo também ficou ali um bom tempo naquela igreja, pastoreou a igreja de Éfeso. E, por fim, o apóstolo João, a qual nós cremos que o evangelho que leva o seu nome, o evangelho segundo João, foi escrito ali, as epístolas também de João foram escritas ali em Éfeso. Para a gente ver o trabalho como foi importante ali. Desse slide aqui, gente, desse tópico aqui, eu queria destacar um ponto com vocês aqui, a respeito da questão de Deus ter usado Paulo no que tange os lençóis da vantagem de Paulo, foram usados para curar os enfermos, expulsar os demônios. Então, entender uma coisa, gente. A gente não deve ter em mente, quando lê isso, a ideia de que Paulo ia lá, propositalmente, pegava o seu avental, pegava o seu lençol lá, assim dizer, o lenço de Paulo, suado do trabalho, que trabalhava ali, e esfregava em alguém e as pessoas iam sendo curadas, como a gente vê na atualidade, tá, gente? Muitos querem usar esse texto para fazer um monte de coisa estranha aí no culto. Não, não é isso, não. O que nós entendemos aí não é que Paulo é quem pegava esse lenço. A ideia, claro, que nós entendemos aí é que as pessoas vinham pela fé até Paulo, e não sabemos ao certo se quem é que estava de posse desse lenço, se alguém pegava esse lenço que Paulo trabalhou, mas a ideia que eu quero chegar, um ponto-chave é esse.
A gente não pode usar isso, essa ideia do lenço de Paulo, como uma espécie de xamã, uma espécie de dizer que tem um lenço ungido e coisa do tipo, não, tá, gente? A ideia básica aí é que a unção, o poder, a glória, toda pertence a Cristo. Quem curava era o Espírito Santo. Apesar de que as pessoas usavam a fé, e a fé era tão grande que através do lenço de Paulo, como assim como a sombra de Pedro, tá? Então não é que a sombra curava ou o lenço curador. Então a ideia básica é o Espírito Santo é quem fazia. E segundo a fé das pessoas, utilizavam também dessas coisas para curar. Tá? A gente tem que ficar atento a isso aí. Jamais esquecer disso. Continuando aqui. A saudação epistolar. A saudação de Paulo nessa epístola. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Então, a princípio, um dos detalhes dessa saudação que Paulo dá lá é que ela é muito breve, ela é muito rápida. Tá? Paulo lhe dá algumas saudações em outras cartas que ele escreve, porém essa saudação aos Efésios é muito rápida. Vou lê-la aqui. Ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, uma saudação breve, mas tem um poder tremendo. Vamos ver isso aqui. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados. Então vamos lá, desculpa. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, isso é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Olha aí. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, a princípio, está aqui uma saudação breve, mas dessa saudação, Paulo vai dizer graça e paz, mostrando que, quando Paulo cumprimenta assim, é uma saudação breve que nos remete, nos faz lembrar a graça de Deus. Né? O porquê daquelas pessoas estarem sendo salvas era a graça de Deus. E que elas agora estavam passando a experimentar a paz de Cristo Jesus. Olha que coisa interessante, tá? A gente precisa atentar. E dizendo aqui também, algumas pessoas criam, tá? Que essa carta não for endereçada de maneira específica só àquela igreja ali, que estava em Éfeso, mas as igrejas que estavam ao redor de Éfeso. Tá? Há quem diga, inclusive, alguns escritos, alguns manuscritos originais, nem traz essa expressão em Éfeso. Tá? Alguns manuscritos nem trazem essa expressão, né? Dando a ideia de que essa é uma carta circular e que posteriormente foi inserida essa questão de em Éfeso. Mas isso não altera, não muda nada. A ideia básica é que Paulo escreve essa epístola aos irmãos de Éfeso e aos irmãos de outras igrejas ao redor ali de Éfeso, como uma mensagem para a igreja. O propósito. Qual foi o propósito? Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como os das outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Vamos lá, vamos tentar entender o que seria o propósito. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério e de magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então vamos lá, a gente não tem a princípio um propósito específico, porque essa é uma epístola de muitos propósitos. Paulo, quando ele escreve ela, há muitos propósitos. Um deles é o fato de confortar esses irmãos, porque Paulo estava preso. Quando essa notícia da prisão de Paulo chega aos irmãos de Éfeso, aquele povo acaba trazendo uma espécie de alvoroço. Muitas pessoas ficam preocupadas se isso vai enfraquecer a igreja, se algumas pessoas vão ir desviar, parar. Então, um dos motivos que Paulo está escrevendo é esse, para mostrar para eles que as prisões, as cadeias que ele vivia ali, a maneira como ele estava preso, isso aí era algo da parte de Deus, algo benéfico à igreja, algo para trazer crescimento. Tá? Paulo via aquilo com bons olhos. E a igreja precisava aprender que o sofrimento, tribulação, perseguição, elas servem para crescimento da igreja. Elas nos fazem entender realmente, que através delas, Deus mostra quem é e quem não é. Então, um dos pontos é esse aí, tá? Acalmar esses irmãos, né, que estavam preocupados com a prisão dele. Outro ponto que a gente percebe também, de maneira clara, é para ajudar esses irmãos de Éfeso a receberem outros que estavam chegando, que vinham das chamadas religiões de mistério, pessoas que praticavam anteriormente magia, ocultismo, e agora vindo, aceitando a Cristo naquela região, né, deixando Artemis, deixando Diana, essas pessoas agora estavam sendo abraçadas. E Paulo escreve para instruir os cristãos, esses irmãos, a como receber, como tratar e como lidar com essas pessoas. Tá? Também é um dos pontos e um dos propósitos a qual Paulo escreve essa epístola, dentre muitos propósitos que ele tinha. Vamos continuar vendo aqui.
também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. Então, além dessas ênfases que a gente viu, tem outra. Qual? O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Então, outro ponto que Paulo foca ali, o novo estilo de vida dessas pessoas que estavam abraçando a fé em Cristo. Esse é um dos propósitos. A orientar essas pessoas como viver em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Nós sabemos que, e Atos 19 mostra, havia muitos judeus naquela região. Então, havia conflitos, atritos entre gentios e judeus. Outro dos motivos de Paulo é consolidar esses irmãos. É trabalhar o fato de que cristãos e judeus, ou melhor dizendo, os cristãos de origem judaica e de gentios, poderiam agora conviver bem, conviver em paz. Tá? Esse é o ponto também. Paulo quer centralizar o amor de Deus na vida dessas pessoas. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, a princípio, por isso, uma vez que teríamos cristãos, agora cristão, mas de origem judaica, e outros de origem gentílica, com práticas e costumes diferentes, culturas diferentes, oriundos, ambos de culturas diferentes, Paulo escreve uma espécie de carta, nesse sentido, um trabalho pastoral, para unir esses irmãos e fazê-los entender, tá, que maior seria o que eles teriam em comum do que o que eles teriam, tá, diferente um do outro. Mais eram as coisas que os uniam do que as que separavam eles. E ensinar e ajudar esses irmãos a viver em conjunto. Olha que coisa interessante que nós precisamos aprender também aí, tá? Praticar em nossas vidas. Continuando aqui, qual é a mensagem? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeira temática, Jesus Cristo, cabeça. Esse é o ponto. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o orientador, o direcionador, o mantenedor. Jesus é o cabeça. E também a temática da igreja como corpo de Cristo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Vamos ver isso aqui então. Então, dois pontos principais. Ele queria apresentar para os irmãos em Éfeso Jesus Cristo como cabeça e também a igreja como corpo. E que só daria certo se a igreja entendesse que deveria ser guiada, estar em Cristo e guiada por Cristo, viver debaixo da direção de Cristo. Aí nós temos alguns pontos aí. A consumação do plano eterno de Deus, na pessoa de Cristo, está focado. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, vamos ver isso com mais clareza na aula que vem. A reconciliação de povos por intermédio da cruz de Cristo. A revelação do mistério e da vontade de Deus para a obra do Espírito Santo. E quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Tudo isso aqui está focado, que são o que a gente considera como esboço dessa carta. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então esse é o ponto básico aí para nós entendermos e vamos explicar isso, é claro. Não vou entrar em detalhes aqui porque as lições posteriores explicarão melhor. Por fim, vamos lá então, conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo. A cabeça da igreja, o cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, queridos, está aí a primeira lição. Que Deus em Cristo Jesus fale melhor nos nossos corações, que Deus abençoe a tua vida aí. Tá um prazer estar com vocês. Precisando da gente, tá aí, ó, no slide aqui o nosso contato. Deus abençoe. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus a todos.